com a Keila para falar sobre o parecer número 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, que trata da reorganização dos calendários escolares, não é? A Keila é consultora do Axis, ela é pedagoga, tem um mestrado na área de tecnologia educacional, e a Keila ela foi conselheira durante 8 anos, 2 mandatos, do Conselho Estadual de Educação, aqui em Minas. Por isso também nós a convidamos, exatamente por essa vivência grande que ela tem com conselhos, né? O Conselho Federal, o Nacional, ele funciona de forma muito semelhante, muito similar ao Conselho Estadual, né? Aos conselhos estaduais. Um, na verdade, se mira no outro, né? Então, nós convidamos a Keila para falar sobre o parecer. Lembrando que o parecer, né, o Adilson pesquisou isso para a gente hoje de manhã, não está ainda homologado, não é, Keila? Ou seja, podem haver ainda pequenas alterações no texto, mas nós decidimos fazer exatamente porque é algo muito relevante aí para todas as escolas. Para quem está participando da primeira vez, só lembrando o seguinte, a apresentação da Keila dura cerca de 40 minutos, e aí depois nós temos 20 minutos para perguntas e respostas. E eu peço a vocês, por gentileza, que à medida que forem tendo dúvidas, questões, comecem a escrever, mandem essas questões pelo chat que aparece aí no pé da página, né, de vocês. Bom, então, eu estou dando boas-vindas a todos, eu passo a palavra para a Keila. Keila, por favor. Obrigada, Sebastião, pela oportunidade, né, de participar. Bom dia a todos e a todas. Como o Sebastião disse, nós iremos abordar hoje o parecer, né, 05, que trata de várias diretrizes, várias orientações que o Conselho Nacional de Educação, no último dia 28, aprovou, né, foi encaminhado para homologação e ainda está nesse trâmite. Porém, nós fizemos algumas estratificações de alguns pontos mais relevantes e que podem, de fato, e que já estão impactando, inclusive, a realidade das escolas. Então, vamos lá. Bom, o parecer, né, ele trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade do cômputo das atividades não presenciais para os fins de cumprimento da carga horária anual, aquela estabelecida pela medida provisória, né, de 800 horas, que, apesar de não precisarmos cumprir os 200 dias, precisamos cumprir essa carga horária. Então, nesse documento, o Conselho Nacional ele explicita de uma forma mais detalhada as possibilidades, as dificuldades de como podemos fazer isso, até para orientar os sistemas estaduais, ou seja, quando ele fala de sistemas de ensino, lê-se conselhos estaduais de educação e conselhos municipais de educação, que regulamentam a partir, né, do parecer, regulamentam na sua localidade a operação, o funcionamento dessas normas e dessas diretrizes. Então, nós vamos colocar uma lupa mesmo em determinados aspectos do texto, porque ele é um texto denso, né, é um parecer muito longo, e aí nós vamos nos ater a alguns pontos. O parecer, ele faz uma análise em seu primeiro momento, ele coloca uma análise dessa situação que estamos vivendo, faz aí uma retrospectiva das legislações que já foram publicadas e evidencia algumas questões. Indefinição do tempo, realidade e ritmos diferentes de cada escola, e realidade e ritmo diferente, inclusive, da própria contaminação, do próprio processo de isolamento social em cada localidade. Então, no Brasil, nós vivemos e estamos vivendo uma série de estratégias de funcionamento e de operação dos municípios em decorrência desse processo do avanço ou não da própria pandemia. E aí coloca também sobre as dificuldades de reposição, também considerando essas realidades, dos impactos sobre o processo educacional, que não pode, uma das coisas principais que se coloca é não parar, né, e dar uma oportunidade ao estudante de continuar no seu processo de aprendizagem. Aborda questões sociais de todas as ordens, de questões, deixa a possibilidade, né, a gente fala aqui do acesso à tecnologia ou não,
Possibilidades de evasão escolar, a gente vive isso, a gente tem percebido, principalmente na educação infantil, na nossa realidade. A educação infantil ela está trazendo e está sinalizando uma possibilidade de evasão até o final do ano. Impactos socioeconômicos e a garantia, né, dos direitos e objetivos da aprendizagem conforme estabelecidas na base nacional. Desses aqui, o principal hoje que a gente vive é a indefinição desse tempo das aulas suspensas, que traz ansiedade, que traz realmente uma impossibilidade de termos aí com planos de ação. Porém, o Conselho ele estabelece, indo parecer, esses né? Teve um E problema aí aí se coloca alguns... voltou? Está oscilando, não sei se é só o meu ou de todo mundo. Mas vamos lá, Keila. Está oscilando. Tá, acho que melhorou. Voltou? Melhorou? Tá. Melhorou. Então, eu falava aí da questão da ansiedade, da indefinição do tempo, né, para organizarmos esse processo que impacta diretamente o trabalho das escolas. Então, o Conselho ele traz aí alguns direcionamentos nesse sentido. E aí se coloca alguns desafios para a organização do calendário escolar. Realmente, as escolas têm exercitado muito essa possibilidade do calendário de reorganização. E aí vem o desafio de como garantir o atendimento das competências e os objetivos de aprendizagem, considerando aí esse momento que estamos vivendo, uma reorganização total das nossas metodologias de trabalho, e ainda como organizar esse tempo, a definição dos planos de curso, em relação às competências que vamos trabalhar, em relação às habilidades que vamos trabalhar. Um outro desafio é como garantir o padrão de qualidade. Bom, se estamos trabalhando com momentos e atividades não presenciais, como que a gente pode garantir que realmente esse aluno está aprendendo, que realmente essas competências e essas habilidades estão sendo trabalhadas de uma forma que realmente esteja proporcionando essa aprendizagem para os nossos alunos. E o outro desafio é que mobilizar os professores e as equipes, né, as coordenações, a própria secretaria escola como um todo, para essas atividades remotas. Então, nós passamos aí por um momento nessas primeiras semanas de uma grande adaptação, de uma grande reorganização das escolas. Ainda passamos por esse processo, mas tivemos que ter aí esse momento de uma grande mobilização das equipes para reorganizar essas atividades. E aí, o parecer, ele traz também um tema específico sobre os direitos da aprendizagem. Então, quais são os pontos que devemos observar em relação a esse trabalho com os direitos e objetivos da aprendizagem, com os conteúdos, objetos de conhecimento? Então, ele coloca muito claro a finalidade do processo educativo é o atendimento aos direitos e objetivos da aprendizagem, de acordo com as propostas pedagógicas, de acordo com os currículos, de acordo com a base nacional, que é a autonomia da escola, de cada instituição de ensino ou rede de ensino, estabelecer a sua proposta pedagógica. E a partir dessa proposta pedagógica é que a gente define, então, os nossos processos educativos. Um outro ponto que se coloca é que a reorganização das atividades educacionais, nesse momento, principalmente com as atividades não presenciais, é de minimizar os impactos desse momento de isolamento social na aprendizagem dos estudantes. E ainda traz aqui um respaldo legal que a própria Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece, a Base Nacional, né, a Lei Diretriz e Bases, ela coloca sobre a organização do calendário escolar, que é de autonomia de cada escola. Então, se admite na própria Base Nacional e na própria LDB uma organização diferente dessa trajetória escolar. Então, podemos ver que existem escolas que se organizam de diferentes maneiras de acordo com a sua proposta.
Um outro ponto importante que se coloca é que as escolas já estão vivendo e já estão trabalhando sob esse ponto de vista, que é organizar, né, as atividades e as medidas e estratégias de acordo com o nível de ensino, de acordo com as características dos alunos. Todo esse processo exatamente para organizar o ano letivo de 2020. E um outro ponto que nesse capítulo, né, nesse item especificamente, o parecer traz, é a preparação dos educadores, que tem que se trabalhar muito nessa preparação, dar um valor realmente a esse trabalho do professor, que teve que se reorganizar, adaptar. E, no decorrer do processo, ainda estamos preparando, ainda estamos em processo de formação. Muitos professores, muitas equipes tiveram que, como diz a colega que estava falando antes, reinventar nesse processo. Em relação à reorganização do calendário escolar, o que o parecer nos traz? Ele traz aí 3 possibilidades, numa análise ainda geral, para a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período, de uma realização das atividades não presenciais, mediadas ou não por tecnologias, por materiais impressos, aí ele define aqui várias outras estratégias, ou a ampliação da carga horária com a realização de atividades não presenciais e presenciais ao final do período de emergência para fazer essa reposição e uma reorganização desse calendário. E o parecer ele traz uma recomendação, que se permita, que os sistemas de ensino permitam formas de organização dos calendários utilizando essas 2 alternativas de forma coordenada, presencial e não presencial. Aqui é uma observação nossa que trazemos aqui em vermelho. E outro ponto que é importante é a atribuição da gestão do calendário é de responsabilidade dos sistemas de ensino e das redes de ensino, das escolas. Então, a própria autonomia da proposta pedagógica, a autonomia da escola em gerir o seu calendário escolar. Claro que vinculado e a partir das normatizações que forem estabelecidas nos conselhos de educação, tanto estadual quanto municipal. Agora, a forma, como vai se reorganizar, se vai utilizar sábado, se vai adiantar férias, se vai acrescentar hora-aula, a forma de reorganizar esse processo, cada escola deverá, né, e poderá, dentro da sua autonomia, organizar esse processo. O parecer ainda traz, aqui nós colocamos de uma forma num quadro, mas ele traz as formas de reposição da carga horária a partir dos aspectos anteriores e algumas dificuldades também que é importante que a gente tenha em mente ao fazer as propostas de reposição. Quais são as formas? Utilização de dias não previstos, feriados, férias, sábados, ampliação da jornada escolar, podemos colocar uma aula a mais, colocar um contraturno, de acordo com a disponibilidade de espaço, de acordo aí com a possibilidade da escola, e acrescentar dias letivos ao final do ano. Então, assim, ao final do período, né, quando voltarmos às atividades pós-pandemia, podemos fazer vários acréscimos ao final do período e, às vezes, até ele coloca isso, a gente vai falar mais à frente, porventura estender até o ano de 2021, porém sabendo aí das questões que poderão retornar. E aí das dificuldades. Qual que é a dificuldade? Encontrar data ou período disponível para compor o calendário, dentro do que você precisa. Às vezes você precisa de 10 dias, mas você só tem 8 dias, por exemplo. Dificuldades das famílias, no caso, se ampliarmos a jornada escolar. Dificuldades de transporte escolar, dificuldades com quem fica, quem leva essa criança, logística e desse processo para a própria escola, como que a escola vai se estruturar, como que ela vai se organizar para a entrada de um turno para outro. O espaço físico, que é isso que a gente falou agora, né? Os ajustes administrativos, quais serão os espaços que poderemos utilizar dentro da escola para receber esses alunos no contraturno ou num horário a mais. Os impactos financeiros, qualquer alteração do funcionamento da escola, nós sabemos
que impactam financeiramente nas escolas. Então, como fazer e conciliar esse processo? É importante que as escolas tenham muito claro aí, nós falamos já em encontros anteriores das planilhas de custo, dos impactos da inadimplência, esses aspectos todos têm que ser levados em consideração, inclusive para que a escola possa, no processo de gestão desse calendário escolar futuramente, ser base também para analisar esse calendário e essa proposição de reposição de aulas futuro. E um outro ponto que se coloca é que, muitas vezes, um longo período de reposição presencial, ele gera uma sobrecarga, então, se estender muito esse processo de reposição para sábado, para feriado, e não sabemos como, né, em função da indefinição do tempo, como faremos esse processo, esse longo período pode criar uma sobrecarga, inclusive pelas questões emocionais, inclusive pelas próprias fragilidades que as pessoas, tanto alunos como professores e como equipe, estarão retornando para esse trabalho. Então, existe aí um contexto que devemos estar atentos em relação a esse processo. E aí, em relação a essa reposição de aula, o Conselho ainda coloca, né, que é muito importante que se mantenha as atividades escolares nesse período de pandemia, para que o aluno mantenha o ritmo, para que ele mantenha um vínculo com a escola e que ele possa continuar, né, mesmo de uma forma adaptada, continuar esse processo de aprendizagem. E o outro ponto, né, que ele coloca, que foi o que nós falamos agora, da reposição de carga horária exclusivamente na forma presencial, ela acarreta uma sobrecarga muito grande para as escolas e acarreta também muitas dificuldades de ordem logística, né, que são essas que já foram pontuadas. Bom, em relação ao cômputo da carga horária, das atividades pedagógicas não presenciais, aí especificamente em relação a como fazer, né, ou por que fazer essas atividades pedagógicas não presenciais e como organizá-las para que possam ser legitimadas e contabilizadas dentro dessa carga horária de 800 horas. Então, o Conselho ele traz que o principal ponto, já colocado em outras legislações e pelo parecer, na legitimidade e na aceitação, vamos chamar assim, dessas atividades, é reduzir essa reposição final em relação à situação de emergência, exatamente minimizar esses processos e essas dificuldades já elencadas anteriormente. O Conselho estabelece aqui, né, uma referência também ao que é uma atividade escolar. A atividade escolar é toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação de professores habilitados, e aí coloca, não apenas nos limites da sala de aula. A própria legislação, ela já estabelece e ela já respalda essas atividades no âmbito do trabalho do processo de ensino-aprendizagem. Então, mais uma vez, as atividades pedagógicas não presenciais, elas têm um respaldo para que sejam desenvolvidas pelas escolas e que possam ser contabilizadas como parte da carga horária. Um outro ponto muito interessante que se coloca no parecer é em relação à educação à distância e atividades pedagógicas não presenciais. O parecer deixa muito claro que a educação à distância é uma modalidade, uma forma, né, de se trabalhar muito diferente do que se estabelece como atividade pedagógica não presencial. A educação à distância, ela pressupõe toda uma metodologia diferenciada, um ambiente virtual de aprendizagem, um planejamento diferenciado, e, inclusive, na característica da educação à distância, se prevê também atividades presenciais, muitas vezes são avaliações. E, nesse caso, inclusive, aqueles cursos que são realizados por intermédio da educação à distância também estão se adaptando com essas atividades nesses momentos presenciais. Então, também se abriu uma possibilidade. Hoje, existe uma discussão muito grande em relação à educação à distância, em relação a essas atividades pedagógicas. E o Conselho, então, traz de uma forma muito clara que não estamos neste momento de pandemia
trazendo a educação à distância nesse conceito amplo. O Conselho Nacional, ele está sinalizando a possibilidade dessas atividades pedagógicas não presenciais, que compõem o trabalho escolar dentro da proposta já existente da escola. E que, inclusive, a própria Base Nacional já traz, principalmente no ensino médio, a possibilidade desse trabalho dentro do curso, caracterizado presencial, atividades e momentos não presenciais. Então, não descaracteriza a escola, não descaracteriza a proposta pedagógica para se, de fato, fazer, não é isso, né? Não é uma educação à distância. Mas, sim, legitimar e trazer algo que já havia sido, inclusive, previsto na própria base. E nesse contexto, é uma ponderação muito assertiva que a comunicação ela é essencial. A comunicação ela é essencial em todos os sentidos. No sentido da própria explicitação da metodologia de trabalho com as famílias, na comunicação com os estudantes, na comunicação, inclusive, para as negociações. Falávamos aqui anteriormente sobre essas, muitas vezes, as dificuldades que as escolas estão encontrando para negociar. E o próprio, né, aí a gente já puxando um pouco para o outro encontro técnico que tivemos, que discutimos sobre as mensalidades escolares. Então, o Axel ponderou muito sobre a situação de comunicar, de trazer essa negociação à tona. Então, nesse momento, a comunicação ela é essencial em todos os sentidos para a escola. Outro ponto que o parecer traz é o planejamento de estudos. Já sempre vem sendo colocado pelas próprias normatizações a importância do planejamento de estudos e, principalmente, o registro e os que vão compor, né, esses registros serão instrumentos para a memória de atividades das escolas. Então, um relatório, um registro minucioso, bem elaborado, irá respaldar a escola no que tange a futuramente fazer o aproveitamento dessas horas de estudo, dessas atividades não presenciais, no cômputo para a contabilização na carga horária das escolas. Importante que esse processo ele vai impactar diretamente a vida escolar do aluno e os registros da vida escolar do aluno em relação a essa carga horária. Inclusive, todo o processo de registro da secretaria escolar deve se levar em consideração essas adaptações e essas reorganizações que cada escola estará elaborando. E existem aí, né, as atividades pedagógicas não presenciais. O parecer ele traz diversas formas. Então, ele pode acontecer, essas atividades, por meios, né, digitais ou não, por meio de programa de televisão, materiais impressos, orientações, projetos, pesquisas, atividades, exercícios. Abre-se um leque para que a escola possa, dentro de diversas estratégias, organizar e continuar esse processo. E aí chamamos a atenção, aqui é uma observação nossa, em relação aos planos de ação e aos planejamentos elaborados para esse período da pandemia, é muito importante que ele siga as orientações dos órgãos locais. Muitas vezes, fazemos aí a nossa orientação, nosso planejamento a partir da orientação nacional, mas é importante deixar claro que existem as orientações e normatizações dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, no caso da educação infantil. Porque, em primeira instância, esses órgãos é que farão a legitimidade, que farão a validação dessas horas para compor aí a carga horária das escolas. Então, é muito importante que vocês tenham aí um canal aberto também, cada escola, por intermédio da secretaria escolar, diretamente com as inspetoras escolares, com as supervisoras escolares. Em alguns estados, essa nomenclatura é diferente,
para que se tenha essa orientação bem clara de como será esse trabalho na sua região. Os próprios conselhos estaduais emitiram, há algum tempo atrás, algumas orientações, e cada conselho se organizou e sinalizou orientações diferenciadas. O Rio de Janeiro fez de uma forma, São Paulo de outra, Minas, Bahia. Então, assim, cada conselho, apesar de ter uma essência, né, basicamente similar em todos, eles estabelecem alguns requisitos diferentes. E outro ponto que nós chamamos a atenção aqui é que todas essas atividades devem ser inseridas na proposta pedagógica e no regimento escolar, uma complementação da proposta pedagógica e um adendo ao regimento escolar, para que também todas as ações estabelecidas, executadas durante o período da pandemia, estejam normatizados e regulamentados nos documentos internos que regem a escola. Isso porque, em alguns momentos que as escolas forem requeridas, pode acontecer, de serem levadas aí a ter que justificar essas atividades em juízo ou até em outra instância, elas precisam ser regulamentadas, elas precisam estar explicitadas. Mais à frente falaremos um pouco mais sobre isso. Mas o próprio PROCON, as próprias notas técnicas, a última que saiu, né, do Senacom, eles estabelecem que é necessário haver uma interação das escolas, uma interação dos PROCONs com as secretarias de educação para essa comprovação. E hoje, o que rege a escola é o seu regimento e a sua proposta pedagógica. Então, de acordo com o que estiver explicitado ali, é o que vai ser o embasamento posterior neste caso. O outro ponto de vista importante é que a própria proposta pedagógica e o regimento escolar é que vai determinar a ação da prática pedagógica para avaliação de alunos, para o conselho de classe, para a definição de aprovação ou não no final do ano. São muitos os aspectos que precisam ser direcionados, estabelecidos e bem definidos nesses dois documentos para assegurar a legitimidade da regulamentação de cada instituição. O parecer, ele abre, em determinado momento, alguns aspectos específicos por segmento. Então, ele traz em relação à educação infantil. Ele coloca sobre o artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases, que trata da frequência mínima para a carga horária obrigatória como uma possibilidade de flexibilização do calendário, porém, será definido pelo sistema de ensino, Conselho Estadual, Conselho Municipal, neste contexto específico de excepcionalidade. Então, ele coloca como uma possibilidade, ele não define esse critério, ele só levanta que a própria lei já estabelece 60% em casos, né, de excepcionalidade para a educação infantil, como de 75% para os outros segmentos. Mas ele chama a atenção aqui, ainda faz uma referência em função de quê? Das dificuldades para mensurar o tempo de atividade realizada em casa. A educação infantil, existe uma controvérsia muito grande em relação à atividade não presencial, exatamente pela dificuldade, porque a criança não tem uma autonomia para esse trabalho. Precisa da família. Nesse sentido, muitos conselhos não estão legitimando atividades em casa, atividade não presencial para a educação infantil. Estão, sim, deixando claro para as escolas que elas podem passar orientações para as famílias, que podem desenvolver atividades lúdicas para as famílias, mas não caracteriza, assim como para o fundamental e médio, uma possibilidade efetiva e real de contabilizar essas horas. E aí foi o que falamos, importante a aproximação virtual dos professores e com as famílias.
E coloca também o parecer vários materiais de orientações para os pais, sugestões para as crianças de 0 a 3, mas sempre nessa direção, sempre sugestões de orientação para os pais para desenvolver trabalhos mais recreativos, lúdicos, para que essa criança continue com alguma atividade educativa, mesmo no ambiente de casa familiar. Em relação ao ensino fundamental, anos iniciais, o que nós destacamos de interessante, de importante, é esse conceito do mediador familiar, que a ação dos mediadores familiares não substitui a ação profissional do professor. As atividades não presenciais propostas devem delimitar aí o papel dos adultos e orientá-los nessa rotina da escola. Mas eu acho muito importante que não caracteriza como um trabalho profissional. E é muito interessante esse termo, né, mediadores familiares. Em relação ao ensino fundamental e médio, trata aí da questão em relação à autonomia desses estudantes, também com a supervisão de adultos, mas que conseguem desenvolver com uma certa desenvoltura a partir de orientações, apoio e planejamento de estudo. Claro que não é de uma forma que existem dificuldades, que existem, né, os alunos realmente dos anos finais e médio, eles têm uma possibilidade maior, mas existem sim, né, dificuldades, essa é uma realidade que estamos vivenciando, mas existem a possibilidade. Dentro das sugestões, né, eu trago aqui, a gente fez um recorte do que está no parecer, mas nós vamos evidenciar algumas. Distribuição de vídeos educativos, estudos dirigidos com a supervisão dos pais. No caso do ensino fundamental, uma realização de atividades online ou não. E a utilização de mídias sociais. Então, a gente percebe que o próprio Conselho, ele elenca várias estratégias de ensino-aprendizagem que podem ser utilizadas pelas escolas e que estão respaldadas e legitimadas para fazer esse cômputo de carga horária. Todas essas atividades que sugere são base para o desenvolvimento dos planos de cursos, para o direcionamento aí das ações, tanto agora no momento de pandemia, como depois no momento de retorno das aulas também. Em relação à educação especial, o que se coloca em relação também aos estudantes matriculados, a gente pensou só o que colocou sobre instituição privada, que existem várias outras orientações no âmbito público, das escolas públicas, mas o que chamou a atenção é que realmente o atendimento educacional especializado deverá ser realizado pelos profissionais no âmbito de cada escola. Também aqui o Conselho ele entende que as escolas que já trabalham com alunos que têm essa necessidade, eles também se organizam dentro das suas possibilidades. Os profissionais possam, dentro do seu âmbito escolar, fazer esse atendimento para esses alunos. E um outro ponto que se coloca, que é interessante também ressaltar, são situações que requerem aí acessibilidade, algumas questões mais específicas, que vão demandar um desafio das escolas de uma adaptação maior para esse atendimento. Algumas escolas trabalham também com a educação de jovens e adultos, e o parecer traz, em relação à EJA, aí, considerar as singularidades, as diretrizes operacionais da EJA, muito similares ao que se trabalha com o ensino fundamental, né, para os adolescentes e ensino médio também, mas traz aqui uma situação interessante, que é o diálogo com os estudantes para possíveis soluções, porque são trabalhadores, são adultos, e o importante é garantir aí esse padrão de qualidade dessas atividades. E eles até sugerem, no parecer, trabalhar com projetos, trabalhar com a metodologia de projetos e dialogar com os estudantes e criar ali com eles essas formas de reposição e de continuidade de atividades. O parecer também aborda aí ensino técnico, educação superior, quilombola, mas nessa nossa apresentação nós focamos mais na educação básica, infantil, fundamental e médio. Em relação às avaliações e exames nesse contexto de pandemia,
Então, a recomendação é que as avaliações e exames nacionais considerem os seus cronogramas SAEB, outras avaliações, né, que considere esse calendário diferenciado, para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades. Em relação ao processo de avaliação nas escolas, que também sejam trabalhadas as avaliações de uma forma diferenciada, com um olhar para os conteúdos efetivamente trabalhados, principalmente que as escolas se organizem para esse olhar, exames e avaliações para o final do ano, de promoção desse aluno, considerando aí o contexto da pandemia. E aí também o Conselho traz várias sugestões, ele explicita, ele elenca aqui várias situações que nós podemos verificar de instrumentos avaliativos não presenciais, né, para serem trabalhados aí, tanto no momento presencial, não presencial, como presencial. Então, ele traz aqui, por exemplo, sondagem dos alunos, uma avaliação diagnóstica após o retorno das aulas. Para o período da pandemia, criar durante esse período uma lista de exercícios, usar trilhas, materiais complementares, avaliação diagnóstica a partir de feedbacks para os alunos, quem estiver utilizando aí a plataforma, videoaulas com sentido avaliativo, avaliar a participação dos alunos. Então, elenca aqui várias estratégias didáticas que poderão ser desenvolvidas, que já estão sendo desenvolvidas, inclusive, mas que serão legitimadas no cômputo da carga horária não presencial. E aí o próprio parecer ele estabelece algumas diretrizes para a reorganização desses calendários e traz inicialmente algumas implicações para a norma nacional. Então, situações diferentes de reposição em cada lugar. Então, cada sistema de ensino deverá encontrar uma solução diferenciada. Até porque alguns começaram isolamento mais tarde, outros mais cedo. Então, em função de cada estado e de cada município, decorrentes da pandemia, esse calendário será diferenciado. Um ponto que eu acho muito importante que o Conselho trata, que é a dinâmica diferente da escola pública da escola privada. Porque o parecer, ele trata da escola no âmbito geral, público e privado. Mas, em determinado momento aqui, ele esclarece que é necessário verificar e considerar dinâmicas diferentes da escola pública para a escola privada. O esforço nacional, considerar que existe sim um esforço, apesar de não ser o ideal, de não estar sendo melhor, mas existe um esforço para essa continuidade do processo educacional. Em muitas situações vai haver o acompanhamento do Ministério Público, né, nas escolas públicas também, o planejamento cuidadoso do retorno às aulas, no contexto de isolamento, com uma comunicação constante com as famílias, e considerar uma possível evasão escolar, e aí cada instituição deverá trabalhar e fazer um esforço para manter esses alunos aí, ao fim da suspensão. E o Conselho Nacional reitera que a normatização e a reorganização desse calendário escolar é de competência de cada sistema de ensino. Ele emana as diretrizes e as orientações, mas a regulamentação de como vai funcionar e operacionalizar, cada conselho, cada sistema de ensino vai se organizar. Dentro do cumprimento da carga horária mínima, a diretriz é que a reposição seja poderá ser de forma presencial ao final do período, de contabilizar essas atividades não presenciais e de fazer também as atividades não presenciais concomitante com as atividades presenciais ao retornar às aulas presenciais. E essa reposição da carga horária de forma presencial pode se dar a partir de uma programação das atividades, ou no contraturno, ou em datas agendadas, que foi o que falamos anteriormente, porém muito bem explicitada pelas escolas. E aí ele traz algumas orientações para os sistemas de ensino para essa normatização. Assegurar as formas de alcance das competências e dos objetivos, possibilidade gradual do retorno das aulas. Sabemos também que as aulas não acontecerão da forma que aconteceram
né, aconteciam anteriormente. Haverá um período longo de readaptação dos professores, dos alunos, um número menor de alunos, um espaçamento entre os alunos, várias normatizações, várias orientações de biossegurança deverão ser cumpridas pelas escolas. Então, ainda viveremos nesse possível retorno toda uma reorganização diferenciada desse processo da convivência no ambiente escolar. As instituições ou redes de ensino devem destinar momentos no calendário, em decorrência desses processos que falamos, o acolhimento dos funcionários, dos alunos, para superar, né, esses impactos emocionais. Vamos precisar de muito apoio pedagógico em todos os sentidos. De fazer uma avaliação diagnóstica, um programa de recuperação para a revisão das atividades, apesar de trabalharmos bastante com as atividades não presenciais, como vamos fazer para poder organizar, avaliar esses alunos, assegurar a segurança sanitária, a infraestrutura adequada e, principalmente, promover orientações constantes para os alunos, para as suas famílias, sistematização dos registros das atividades não presenciais, que é essa comprovação que falamos anteriormente, para facilitar essa comprovação. As avaliações ao final do ano, é necessário que se tenha outros critérios, que se repense no cumprimento dos objetivos da aprendizagem de uma outra forma, considerando esse contexto. Como que vai ser essa avaliação? Como vamos fazer esse critério de avaliação? E considerar também alguns intervalos para a recuperação física e mental, tanto dos professores quanto dos estudantes, porque já estaremos chegando para um trabalho com um grau de ansiedade, vamos viver um momento de adaptação, então é necessário que se tenha esses momentos. O Conselho, neste parecer, ele trouxe esses aspectos de uma forma muito intensa, que foi muito interessante, de considerar esses aspectos humanos, vamos chamar assim, para todo esse desenvolvimento do calendário. Um outro ponto são as atividades não presenciais para o cumprimento... Sebastião? Keila, mais 3, 4 minutos só, tá? Bom, vamos passar aqui rapidinho. Bom, então, o cumprimento das cargas horárias, né, o cômputo da carga horária, uma coisa que já se tem colocado muito, é mediante a publicação desse planejamento, tem que ser divulgado esse planejamento para as famílias. Se não foi divulgado, ele não terá validade. O processo de orientações para os pais e prever também a formação pedagógica quando possível. Bom, aqui nós trazemos uma referência, uma sugestão até que foi retirada, que nós vimos modelo no site do Cinep aqui de Minas Gerais, de um modelo, de uma sugestão desse plano de estudo, de uma forma assim, bem didática para o registro, tanto do diário como do plano de estudos. E aqui alguns aspectos relevantes em relação ao parecer, que o Conselho Nacional ele legitima e reitera as atividades não presenciais como recursos pedagógicos possíveis para o processo de aprendizagem. Ele dá uma ênfase nos registros, nas normatizações e na comprovação das atividades. Isso é extremamente importante para os colégios. A educação infantil, já falamos, que é a autonomia da regulamentação local, os mediadores familiares. Um ponto que nós achamos muito interessante foi a listagem, elencar diversas atividades para dar realmente uma direção para as escolas, né, em relação a diversas atividades e estratégias de ensino. E esse parecer será desdobrado em normas específicas pelos sistemas de ensino. Agora, ações importantes para cada escola e são ações que a gente recomenda, que a gente orienta as escolas a elaborar um plano de ação, já pensar a longo prazo, a médio e longo prazo, para o retorno dessas atividades presenciais, considerando esses aspectos da gestão, o aspecto pedagógico, o aspecto financeiro, a infraestrutura e as pessoas. Que são aquelas ações que falamos aqui um pouco anteriormente. Prever as possibilidades de reposição, avaliando os possíveis cenários, os possíveis prazos, de acordo com a sua localidade. Se retornarmos em julho, se retornarmos em agosto, se retornarmos em setembro, qual será o processo, como nós vamos nos organizar?
verificar junto aos órgãos locais quais são os mecanismos da escrituração da vida escolar do aluno, como vamos registrar isso no histórico, nas fichas individuais. E, principalmente, a integração da equipe técnica pedagógica, professores, secretaria, para manter o registro atualizado, para comprovar e para legitimar a escrituração. Não deixar acumular posteriormente, porque teremos prazos curtos para fazer essas comprovações. Então, enquanto estivermos no período de pandemia, é importante que esses registros estejam sempre atualizados. Bom, era isso que nós gostaríamos de falar. Muito obrigada. Vamos abrir agora, retornar para o Sebastião para as perguntas. Obrigada. Ok, Keila, obrigado. Temos algumas perguntas já aqui. Keila, você pode só parar de compartilhar para facilitar. Ok. Só lembrando, tá, gente, que toda terça e quinta nós temos, então, também discussão desses temas aqui, tá? Afetos importantes aí para as instituições. Na quinta-feira próxima, agora, eu, Sebastião, estarei falando sobre alguns aspectos psicológicos a partir de algumas falas do Papa Francisco em relação a essas questões da pandemia, né? Ou seja, uma leitura psicológica de algumas falas dele. Vamos aqui para algumas perguntas. Uma primeira pergunta aqui, Keila, da Marlene, que é realmente interessante. Na organização do calendário, teremos que lidar com horas. A escola deverá oferecer, exceto o infantil, com a carga horária que oferece, a nossa vai além de 800 horas, ou seja, muitas escolas particulares oferecem 1.000 horas, 1.100 horas, né? Como é que fica isso? Como é que você entende isso? O parecer, ele chega a ser explícito em relação a isso ou não? O que ele explicita é que esse calendário ele será adaptado por cada instituição de ensino. E a legislação, ela estabelece 800 horas mínimas, que é o que tem que ser cumprido. Se a escola oferece mais, ela poderá, em função da legislação e em função do contexto de pandemia, oferecer, reorganizar o seu currículo, reorganizar a sua proposta para 860, 900, de acordo com a possibilidade da escola, contanto que não seja menor do que 800. Por isso é que o Conselho ele abre e estabelece que cada instituição, dentro da sua possibilidade, vai fazer essa proposição. Porque pode ser que, na maioria das escolas, não consigamos oferecer 1.000 horas ou mais que já estavam sendo previstas. Porém, a própria legislação nos abre essa flexibilização para que no mínimo 800, mas aí por isso que é importante a escola fazer essa proposição de qual será essa possibilidade. Só lembrando que aqui é uma questão mais de ordem gerencial, né, e talvez legal. Vamos supor que o colégio normalmente ofereça 1.100 horas, e aí, por conta da pandemia, tal, vai finalizar o ano, conseguir fechar em 850. Vai ter que renegociar isso com os pais. Porque muitos pais provavelmente vão dizer, não, mas eu estou pagando. Sebastião. Ô, Keila. Oi, Adilson. Sabe quando o Sebastião está ali voltando? O registro efetivo dessas horas para comprovação futura. O que você recomenda de maneira bem prática e objetiva? Porque, às vezes, o professor trabalha à distância, mas ele está, por exemplo, trabalhando 2 horas e deixa um tempo também para que o aluno faça exercício. Está comum isso, inclusive em universidades. São 2 horas de aula, por exemplo, 2 horas corrida de relógio. O professor trabalha 1h30 e deixa o restante do tempo para que ele faça exercício. Ou seja, o professor atuou 1h30. E como registrar, então, objetivamente, de maneira bem prática, para provar no futuro as 800 horas trabalhadas dessa questão de distância? O que você sugere? Eu vou aproveitar a pergunta, Adilson, até para esclarecer uma situação. Existe também, para essa contabilização, um ponto importante a ser observado. A jornada do professor ela é estabelecida em hora-aula de 50 minutos.
essas horas-aula deverão ser convertidas para 800 horas relógio, vamos falar assim. Essa já é uma conversão que as escolas já têm como praxe desenvolver. Nesse sentido, em relação a uma prática, nesse planejamento deixar bem explícito que nesse período ou nessa atividade o aluno terá tantas horas, ou hora-aula, que depois será convertida em hora-relógio, de aulas expositivas e atividades de exercícios e trabalhos a serem desenvolvidos pelo aluno. E aí, nesse planejamento, você estabelece, naquele quadro, né, até de exemplo aí do Cinep, você estabelece que essa atividade que foi oferecida no dia 12 de maio, ela irá converter em 4 horas de atividades, porque como se fosse na própria escola. O professor, ele dá uma aula, ele trabalha com o aluno e tem aquele momento que o aluno faz um trabalho em grupo, que o aluno faz as atividades, porém, essa atividade estará acontecendo em casa. Então, é deixar bem explícito no planejamento o que você estimou para a atividade do trabalho, para o questionário, para a realização da pesquisa e para essa aula. Então, é essa contabilidade. Que aí eu retomo um pouco aquelas atividades explicitadas no parecer, que o parecer ele legitima exercício, trilha, projeto. Então, todas aquelas atividades elas estão legitimadas para contabilizar como carga horária. Ok. Sebastião, a sua pergunta caiu no meio. Está sem som. Desculpa, meu link caiu aqui, na verdade. Com isso, eu tinha várias perguntas que eu perdi também. Uma delas que eu estou lembrando, eu estou pedindo a Karina para recuperar aí para mim as perguntas, mas uma que eu estou lembrando aqui é sobre os alunos especiais, né? Uma pergunta da Marlene também. Keila, como lidar, né? O parecer, eu lembro que nós até discutimos antes da sua apresentação uma parte lá do parecer que fala da educação especial. O que você tem a dizer sobre isso, né? O aluno continua, como é que fica o aluno especial que está em casa, não está na escola, não tem aquele cuidador, não tem... O que o parecer fala sobre isso? Eu vou só retomar um pouquinho, Sebastião, em relação à questão que você deixou em aberto, que eu comecei a responder em relação às horas do currículo, né, das 1000 horas. O ideal é que a escola mantenha e tente, de fato, cumprir aquela proposição inicial em função até dessas ponderações que você iniciou, em relação à negociação com as famílias, até para minimizar. O ideal é que cumpra efetivamente a sua proposta. Porém, em decorrência desse processo, passamos aí da pandemia, a própria flexibilização estabelece isso para as instituições. Porém, o que é importante, que eu gostaria de reiterar nesse sentido, é que também as instituições entrem em contato com os seus conselhos, com as suas secretarias locais, Secretaria de Educação, inspetores escolares, para orientações de como legitimar essa carga horária, de como ser em cada âmbito essa possibilidade. Porque o Conselho Nacional ele abre, mas tudo vai depender dessa negociação e dessa orientação. Então, existe a possibilidade, não quer dizer que o Conselho ou o sistema de ensino local vai regulamentar. Então, é muito importante que essas propostas sejam discutidas localmente. Voltando agora ao ensino especial, o Conselho, ele coloca de forma muito clara no parecer que todas as medidas elas são extensivas a todos os alunos que estão matriculados. Como aluno com necessidade especial, ele é matriculado, ele teria também essa possibilidade de atividades extras, de atividades não presenciais. E aí, o que se coloca? Que para as escolas particulares, em particular, serão realizadas atividades no âmbito de cada instituição pelos seus responsáveis. E aí, nesse caso, caso a caso, adaptar esse PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual dessas crianças, também com uma comunicação direta com as famílias. Até porque eu chamei a atenção para aquele termo que o Conselho usou, dos mediadores familiares. Nesse momento, tem que haver um consenso muito grande, uma interação muito grande, para que esse mediador familiar,
na medida do possível, de acordo com a necessidade do aluno, também possa desenvolver atividades adaptadas, como fariam no ambiente escolar. Então, a possibilidade que se abre também é de adaptar, de organizar essas atividades usando aí os meios virtuais para orientações desses mediadores familiares. Keila, uma outra pergunta também da Marlene. Você mencionou isso lá no meio da sua fala, mais ou menos, mas acho que não ficou muito claro o que você disse. Essas modificações, né, no projeto político-pedagógico, né, que você fala lá atrás, que o Conselho Nacional está sugerindo, está pedindo, está demandando, que tem que ser inseridas tanto no regimento quanto no projeto político-pedagógico, elas devem ser feitas quando e vão entrar o quê? Como um anexo, um aditivo ao projeto político-pedagógico? Como é que isso vai ser? Exatamente. No caso da proposta pedagógica ou do projeto político-pedagógico, ele entra como uma complementação em relação a essas atividades em relação à pandemia. Então, a gente pode fazer uma complementação, um anexo à proposta pedagógica, ao projeto político-pedagógico, explicitando essas estratégias que as escolas e as instituições de ensino estão reorganizando em função desse período. No caso do regimento, é um adendo, realmente, que já é praxe no âmbito escolar, se fazer um adendo alterando alguns parágrafos e alguns itens do regimento, considerando essa atividade. E aí o importante é que essas alterações elas vão valer e vão prevalecer para o ano de 2020. E muitas vezes a gente até pensa também que em alguns casos, algumas situações também poderão vir para 2021. Mas nesse momento é importante pensar nessas alterações e nessa normatização interna para este ano. Os prazos. Algumas secretarias de educação estão solicitando, e já alguns conselhos já estabeleceram seus prazos, que toda a comprovação ela será realizada 30 dias após o retorno oficial, vamos chamar assim, das aulas. Porém, é importante, como eu disse, que já as escolas se organizem, não deixem acumular, porque o retorno ele será muito trabalhoso, será um período de muita adaptação. Então, enquanto estamos vivendo esse momento, é importante que todos os registros estejam sendo alinhados internamente para não sobrecarregar posteriormente, porque nós teremos um prazo muito curto ao final do ano para normatizar e para poder dar sequência na vida escolar do aluno, registrar e emitir toda a documentação desse aluno posteriormente. Pode ser que cada secretaria de educação estenda esse prazo, mas normalmente até agora os prazos são de 30 dias para apresentação, ok? Keila, eu queria saber, nosso diário é eletrônico, eu já posso no diário fazer os registros e sinalizar, por exemplo, a atividade ou aula remota, dia tal, e fazer o registro no diário, e a gente faz esse outro que o Cinep sugeriu. Mas o diário nosso, eu fiquei esperando novas orientações. Pode? Sim, pode. Aí, Marlene, é o que eu disse, Marlene. É importante que você também entre em contato, no seu caso, a inspetora de ensino ou supervisora de ensino que visita a escola? Inspetora. Na secretaria. A inspetora. Então, que você verifique com a inspetora essa possibilidade. Por quê? Os próprios registros no diário, eles vão sofrer alterações em relação à própria nomenclatura. Por exemplo, teve escola que nós ficamos sabendo que ela alterou o processo de avaliação, que anteriormente era, por exemplo, 30 pontos no primeiro trimestre, ela atribuiu um número menor, um valor menor, teve que fazer toda uma adaptação no sistema em função dessa reorganização do critério avaliativo. Então, você tem que conciliar aí as suas possibilidades. Como você vai lançar essa nomenclatura no seu diário e se ela será legitimada pela inspetora. De início, o registro no diário eletrônico é apenas um instrumento que você vai usar. Ou você vai usar um instrumento impresso ou um instrumento virtual, né, do sistema. Sebastião.
Keila, não, é só para todos, né? A partir de algum, você mencionou mais de uma vez, a partir também do Conselho Nacional de Educação, a preocupação, né, com o retorno, com as questões psicológicas, né, tanto de professores quanto de alunos. Eu particularmente acho isso muito importante. Nós, no Axis, desenvolvemos 2 protocolos para esse retorno, para as questões psicológicas que provavelmente vão aparecer e terão que ser trabalhadas nesse retorno. E, na verdade, como nem toda escola tem psicólogo, né? As diretoras, as supervisoras, coordenadoras, ou seja, todo o pessoal educacional terá um pouco que desempenhar essa função aí, psicológica de escuta. Então, nós preparamos alguns protocolos para isso, para ajudar as pessoas nesse sentido, para ajudar essas pessoas que não são da área de psicologia a fazerem isso, ou seja, é uma função de liderança, né? Só para avisar para o grupo aí que a gente preparou esses protocolos. Olha, o tempo terminou. Se tiver alguma outra pergunta pendente, a Karina depois aí passa para a Keila, a gente vê aí uma resposta. Eu agradeço, né? Nós agradecemos, antes de passar a palavra para a Keila, nós agradecemos em nome do Axis a participação de todos, de todas, e só lembrando que o link para a palestra dessa live, ele vai ser disponibilizado depois para todas as pessoas que participaram aqui e para aquelas que solicitaram por e-mail, será enviada por e-mail. Nós pedimos a vocês, por favor, só não compartilharem esse link para fora, porque essas lives nossas são só para os nossos, né, clientes, para as pessoas mais próximas da gente. Obrigado a todos. Keila? Para encerrar, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês de algumas palavras que sempre aparecem nas nossas propostas pedagógicas, nos nossos projetos políticos pedagógicos, né? Que são adaptação, criatividade, transformação. Esse momento que nós estamos vivendo, cada vez mais, está nos obrigando a viver todos esses conceitos, todos esses processos, de criar, de reinventar e, principalmente, de ressignificar as nossas práticas. No dia a dia, nós estamos vendo cada vez mais essa necessidade de mudarmos e de nos transformar. Porém, o importante, né, são as interações. E o importante é que nós estamos aprendendo. Marlene fala que a gente está aprendendo muito, estamos sim. O importante é que estamos aprendendo juntos. Por isso, eu agradeço a todos por aprender com vocês, por poder compartilhar, estamos compartilhando cada vez mais. Agradecer o Axis, o Sebastião aí pela oportunidade, por mais um momento de aprendizagem com vocês. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Keila, Adilson, todos aí. Até um próximo momento.